Muito bom dia a todos vocês. Nós retomamos, então, na manhã de hoje, aquele estudo que temos desenvolvido acerca do Livro dos Espíritos, como destacou Leopoldo, indo em cada uma de suas questões e assim promovendo a análise não apenas desta obra que é a base de toda a doutrina espírita, mas também relacionando-a com as demais obras. O tema de hoje nos leva à análise das questões de número 291 a 303 e está relacionado à questão das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Como nós veremos, a partir da primeira questão, Kardec, com a resposta que recebe, já nos conduz àquele que será o objeto das tratativas do seu estudo. Isto porque esta questão, que tenta estender da realidade em que vivemos para a realidade extrafísica, a questão da afinidade, vai desaguar na questão que diz respeito às afinidades que mantemos mais intimamente uns para com os outros. Antes de adentrar no exame de tais questões, eu gostaria de chamar a atenção de todos para o que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele capítulo, numa comunicação que está no número item de número 8, o Espírito Lázaro, ao falar da lei de amor, nos dá uma síntese da evolução da lei do amor. A mensagem é lindíssima e só ela bastaria para que nós pudéssemos estudar na manhã de hoje. Mas como nosso objeto são as questões, é importante ver como nós galgaremos este conhecimento, esta aplicabilidade da lei do amor, a começar do amor do próximo, do mais próximo, daquele com o qual talvez nos consorciemos nas existências, em uma, talvez em múltiplas, para a partir daí ir alargando o nosso potencial, já que o objetivo do homem, enquanto espírito reencarnado, é a própria evolução. Diz-nos Lázaro o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E aí nos dá esta frase: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Fácil de associar a trilogia? Instintos conduzem a sensações que devem conduzir a sentimentos. Portanto, no caminho do amor, no caminho das afinizações, nós vamos exatamente trilhando estes passos
de tal sorte que primitivamente os seres que habitam na situação da humanidade, a Terra e mundos primitivos, como a Terra já foi, têm apenas instintos. Mais tarde, tais instintos vão trazendo sensações, e as sensações devem nos conduzir aos sentimentos, dos quais o maior, aquele que vai começar a se manifestar em relação, às vezes, a uma pessoa, vai depois e deve depois se estender à maneira como Jesus nos recomenda, de que amemos a todos sem distinção. Pois bem, agora podemos ir à questão de número 291, mas não perdendo esta orientação de Lázaro. Nós vamos de passo a passo buscando esse crescimento. Diz Kardec aos espíritos: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Dá para a gente perceber o alcance? Ele quer saber, porque os espíritos já lhe informaram, que há na vida espiritual, existem as afinidades, as junções, os aglomerados, as reuniões, em função dessa afinidade. Ele quer saber, escuta, mas existem laços mais fortes, mais particulares? E a resposta vem numa linha claríssima: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. É por isto que o nosso capítulo terminará no exame das chamadas almas afins, almas gêmeas, na expressão de Emmanuel, e na contrariedade do ensinamento dado pelos espíritos, de uma tradição antiga, da existência de metades eternas, porque elas, as chamadas metades eternas, não existem. Não há a menor possibilidade de que tenhamos, cada um de nós, uma metade, porque somos espíritos e somos individualidades, razão pela qual nós não precisamos de ninguém para nos completar. Todavia, a nossa postura deve ser a postura daqueles que buscam completar o maior número de pessoas com as quais possa conviver. Daí porque este processo, este procedimento vai ter início racionalmente no procedimento com uma única pessoa, uma primeira pessoa, criando esta afinidade, esta simpatia mais aprofundada. As questões que se seguem, 292, 293, 294, 295 até a 297, elas vão tratar justamente da maior ou menor afinidade que nós podemos ter aqui e além daqui com aqueles em relação aos quais nos relacionarmos. E os espíritos mostrarão um grande otimismo, na medida em que nos informarão, no sentido de que, deixando de lado a nossa primariedade, crescendo, superando aquelas fases, chegaremos a não mais alimentar qualquer resquício de ódio, qualquer resquício de adversidade
em relação a quem quer que seja. As respostas que eles dão a Kardec talvez nos situem do ponto de vista evolutivo. Querem ver? Na 292, depois de serem perguntados se os espíritos alimentam ódio recíproco, ele vai dizer apenas os impuros podem alimentar o ódio. Apenas os espíritos impuros. É aí uma advertência, né? Às vezes a gente já começa a se enquadrar. Esse ódio, esse ressentimento, vai para a realidade espiritual? E a resposta que eles dão contraria aquilo que a gente compara ou observa nos grupamentos mediúnicos, nos processos de perseguição mútua, às vezes caracterizados por obsessões. Porque há espíritos que, incapazes de exercer o perdão, revelando aí a sua impureza, mantêm com outros um ressentimento que avança por séculos. Mas eles nos dizem assim: quando despertarem, compreenderão que era estúpido, a palavra é esta, estúpido o ódio que se votaram mutuamente, e infantil, pueril o motivo que o inspirava. Apenas espíritos imperfeitos logram manter esse tipo de comportamento. Fica claro, então, a gente já se enquadrar, né? Poxa, se é só imperfeito que mantém um sentimento assim, como nós aqui, eu tenho certeza, não mantemos nenhum tipo de ressalva a ninguém, todo mundo se dá muito bem com todo mundo, né? Só não entende por que é que os outros não se dão bem conosco, mas nós nos damos bem, desde que também as pessoas façam aquilo que a gente queira. É bem fácil viver assim. Alguém se anula para que o outro poder levar à existência. As coisas não funcionam assim, né? Os espíritos insistem nessa tecla, né? Porque dizem que a lembrança desses atos que os outros nos fizeram ou que fizemos a outros pode e efetivamente ocasiona um afastamento entre aqueles espíritos. E então é importante quebrar tais barreiras, quebrar estas ligações que vão nos fazer manter não solidariedade, afinidades, mas o distanciamento. Na questão 295, ele pergunta que sentimento guarda alguém depois da morte se fizermos mal a ele. E aí a gente entende toda a raiz das obsessões. Se são bons, perdoam. Agora condiciona, né? Segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guarde ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. E complementam: Deus permite que assim seja por castigo. E eu já vi muita gente diante desta questão, né, ficar preocupado. Quer dizer, então Deus vai castigar? Não, vai nos dar a chance de nos harmonizarmos, porque somos nós que insistimos na conduta de desejar o mal para o próximo. Quando aprendemos que devemos desejar o bem para quem quer que seja, e não o mal. Daí porque essas afinizações negativas, elas só vão nos trazer prejuízo, e este prejuízo se revela um castigo, porque a pessoa sofre. Espero que aqui ninguém guarde lembranças assim, mas é comum ouvir as pessoas: não perdoarei esse sujeito, nem que ele me apareça pintado na frente.
Imagina que eu vou esquecer o que ela me fez. E aí repete o que a pessoa eventualmente fez, em detalhes. Quando a gente diz saia dessa sintonia, esqueça isso. Deixe que a pessoa avance da maneira como ela entenda adequado. Você siga a sua linha perdoando, aceitando. É o exercício dos 70 vezes, 7 vezes, de completo esquecimento. Nós somos chamados a isto, convidados a isto. O instinto acarreta a sensação que conduz depois ao sentimento. E o sentimento não pode ser um sentimento destrutivo. Há de chegar o tempo em que os estudos da medicina terrena compreenderão que muitas das moléstias desenvolvidas sob a forma de ulcerações, sob a forma de condutas gravíssimas do ponto de vista do soma, do corpo, têm a sua origem no desequilíbrio do espírito, incapaz de perdoar, incapaz de aceitar. Quando o nosso estágio em cada existência é exatamente o estágio para esse crescimento e não para o recrudescimento, para perder a oportunidade. É importante que reflitamos sobre isto e afastemos do nosso pensamento. Erramos, efetivamente o objetivo do erro é o aprendizado, então não podemos repetir o erro. Os prejuízos que causamos, devemos efetivamente repará-los. Se não logramos repará-lo em relação à pessoa diretamente envolvida, o que seria melhor? Vai junto com teu adversário e aproveita e pede a ele desculpa. Pede-lhe o perdão. Perdoa-o, nos recomendava Jesus. Se não nos é possível, pelo menos não marquemos ou não carreguemos a marca que nos impede de quebrar este liame que não nos conduzirá a nada. A nada. Na 296, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? E a resposta não, porque os espíritos não estão sujeitos a engano. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. E este é o propósito. Não foi daí que nós começamos lá com o espírito Lázaro? A lei do amor é toda a recomendação de Jesus. É todo o sentido da sua presença entre nós. Ensinar-nos com o seu próprio testemunho a nos amarmos sem restrições, porque o amor precisa desenvolver-se a partir desta ausência de restrições, a prevalência da compreensão, da aceitação. Na última questão, antes de entrarmos no que costuma incomodar as mentes juvenis, né? E aqui eu sei que as pessoas pensam assim porque há pouco tempo, não mais aí do que 2 anos, como jovem que era, também mantinha essa ilusão da metade eterna, né? Antes de chegarmos, a gente fica sempre achando, é a minha metade, achei, né? A tampa e o caldeirão, como dizia minha avó, coisas semelhantes. Antes de chegarmos aí, que é para onde Kardec caminha, e vocês vão ver por que é que ele vem nestas questões e por que ele as aprofunda, há uma razão prática. Numa última questão deste primeiro bloco, vem a pergunta: continua a existir sempre, vocês percebem que aqui o assunto começa a ser introduzido, no mundo dos espíritos, a afeição mútua
que 2 seres se consagraram na terra? E a resposta, sem dúvida, desde que originada na verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem físicas, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Vamos no Lázaro? Instinto, sensação, sentimento. Se o que une 2 pessoas é apenas o instinto, se o que as une é apenas a busca da sensação prazerosa, terminada a vinculação encarnatória, terminado está o vínculo entre eles. Quer dizer que na realidade espiritual, aquela minha metade, não há metades, cada qual seguirá o seu caminho. E vejam que esse é um processo pedagógico, para que nós, aprendendo a amar alguém, com o qual convencionamos viver juntos, compreender mais, aceitar mais, nós efetivamente possamos ir aos poucos, amando a outros e mais outros, até amarmos a todos, indistintamente, como irmãos. Na 298, nosso assunto então aparece. Antes dele, porém, eu gostaria de ler para vocês uma carta que Kardec recebeu e transcreveu na Revista Espírita do ano de 1858, no mês de maio. É uma carta de alguém que se identifica como uma pessoa cuja esposa desencarnou. Ouçam só. Perdi, a expressão parece que continua em voga, né? Todo mundo imagina que perdeu o ser que desencarna. Uma esposa boa e virtuosa, e embora me houvesse deixado 6 filhos, brincadeira, né? Herança completa, sentia-me isolado quando ouvi falar de manifestações espíritas. Em breve eu me encontrava num pequeno grupo que todas as noites, olha, prestou, todas as noites se ocupava desse assunto. Aprendi então, através das comunicações obtidas, que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos, e que a minha Clemência, nós ficamos sabendo o nome da esposa, ali era feliz, e que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Então, ele já deu a apresentação, mas vai adiante. Ela me deixou uma comunicação, e essa comunicação me trouxe uma dúvida. Uma noite, eu dizia a minha Clemência, percebeu a forma de tratamento, o pronome a minha, porque, a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum, e porque tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas a fim de vivermos em boa harmonia. Alguém aqui se enquadrou nessa frase? Legal, né? Percebeu que não é só lá em casa, né? Na casa da Clemência, aqui a coisa também, e o nome dela, Clemência, tá bom? Deu para entender? Não é figurado não, mas vamos nós. Aí ela respondeu para ele: meu amigo, já quebrou tudo, né? Chamar de meu amigo já enquadrou o sujeito. Nós éramos bons e honestos, vivemos juntos, e poderíamos dizer do melhor modo possível nessa terra de provas. Mas,
não éramos nossas metades eternas. Olha o que a Clemência escreve: tais uniões são raras na terra. Embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. Aqueles que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que desconheces. E ele não se contentou. Você pode me dizer então quem é a sua metade eterna? E ela diz: digo sim, é um pobre diabo que vive na Ásia, com quem eu vou me unir só daqui a 175 anos, segundo a maneira que vocês contam aí no mundo. E aí ele diz: vocês vão se unir aqui ou em outro mundo? E ela responde: aí mesmo, mas olha, eu não posso te descrever bem, porque eu não entendo disso. Eu vou pedir para 2 amigos que estão aqui, que respondam. E ela evoca Pedro Abelardo e Heloísa. Sim, Pedro Abelardo e Heloísa. Já já eu conto a história dos dois. E os dois dão uma resposta. Ele junta isso tudo e empacota para Kardec. Kardec, a primeira coisa que faz, manda, quer dizer, na verdade, o mandar aqui é uma expressão minha, pede aos espíritos: me tragam Pedro Abelardo e Heloísa, porque eu precisaria ouvi-los. Quem são eles? Eu disse que vale também aqui uma exposição inteira sobre Pedro Abelardo e Heloísa, né? Pedro Abelardo, filósofo, grande pensador da história da igreja, ele nos faz entender os princípios da filosofia aristotélica de uma maneira assim bastante clara. Tem noções a respeito da ética platônica que fizeram uma diferença muito grande na sua época. E ele tem a sua vida dividida com o conhecimento e a ruptura do seu amor com Heloísa. Pedro Abelardo, que era cônego, embora sua família fosse rica e deveria ter seguido a carreira de cavaleiro, resolve estudar. E os pais lhe permitem esse estudo em Paris, onde ele, depois de avançar bastante, de produzir bastante, ganha a confiança de um abade. Este abade o recebe na sua abadia, né? Na sua construção destinada a estudos, onde tem, para surpresa de Abelardo, de Pedro Abelardo, a presença de uma sobrinha, Heloísa. Heloísa, que diferentemente das mulheres daquela época, nós estamos aí falando do século XII, Heloísa estuda letras, e Pedro Abelardo se dispõe a ser o seu professor também. Ela fica grávida porque ele desrespeita a confiança do tio que o acolheu e se envolve afetivamente com Heloísa. E a partir daí há um drama que as cartas de amor dos dois revelam. São cartas lindíssimas, belíssimas mesmo, no seu conteúdo, na sua extensão, e elas serão escritas mais tarde porque Heloísa fica grávida. E Pedro Abelardo, que está num crescente na carreira eclesiástica, fica numa encruzilhada. Avança na carreira eclesiástica ou volta, assume o erro e fica ao lado de Heloísa. Ele a retira dali e vai escondê-la num monastério em que ele conhecia as pessoas, até que nasça o filho de ambos, que ela quer que seja batizado com o nome de Astrolábio. Coitadinho, né? Dá para perceber que Nazil não é alguma coisa equivocada, porque Astrolábio, mas de qualquer forma, vai lá. Quando nasce Astrolábio, ele resolve se casar secretamente com ela, porque ele continuaria a crescer na igreja
e ela ficaria com a situação justificada. Ele só não contava que a família dela divulgasse esse casamento. E divulga para todo mundo, até o ponto em que ele dizendo, não sou casado, e a família dela dizendo, casado é, acabam provocando uma reunião pública, em que ela, Heloísa, diz, eu não sou casada com ele, não querendo prejudicá-lo. O tio dela contrata 2 matadores de porcos e manda castrar Pedro Abelardo. Já que você não é casado, está tudo resolvido. A vida dele muda a partir daí. Aliás, a dos dois. É uma história aí de amor em que Romeu e Julieta é fichinha, né? Não se esqueçam que ainda tem o pobre do astrolábio, que vai ficar com parentes, porque Heloísa vai se internar no monastério e será uma monja até o fim dos seus dias, e Pedro Abelardo ficará frustrado a existência toda, escrevendo para ela, mas não assumindo. Complicada a situação, né? Só estando. Pois bem, essa é a dupla. Para terminar, eles foram enterrados. Tem um filme. Tem. Eu não estou lembrando do nome do filme. Abelardo e Heloísa. Eu sei que tem peças, tem um livro. A história deles, a melhor história é de um professor. A melhor história é uma história inglesa, escrita na Inglaterra, traduzida no Brasil, mas que eu não disponho desse livro. E traz a história da vida deles, né? Eu estou cobiçando as cartas, porque elas foram comentadas, elas estão em latim e português, e foram comentadas por um estudioso brasileiro na área da psiquiatria. O livro é de 1973 e só há uma edição esgotadíssima. Mas o Pedro Abelardo vem. Olha que curioso o time de Kardec lá. E ao comparecerem, Kardec já lhe sapeca a primeira pergunta. As almas foram criadas duplas? E eles, se tivessem sido criadas duplas, simples, elas seriam imperfeitas. É possível que 2 almas possam reunir-se na eternidade, formando um todo? E a resposta, não. Você e sua Heloísa formam desde a origem 2 almas perfeitamente distintas? Sim. Ainda agora sois 2 almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Os homens acham-se todos nas mesmas condições, conforme sejam mais ou menos perfeitos. As almas, então, diz Kardec, são todas destinadas a se reunirem um dia a uma outra alma? Aí a resposta vai nos conduzir por todas as questões do Livro dos Espíritos. Cada um tende a procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais de simpatia. Não contente com isso, Kardec pede a São Luís que se manifeste. E são de São Luís, ao que tudo indica, as respostas que vêm a partir de agora, em O Livro dos Espíritos, dando-nos a certeza de que não existem metades eternas. A expressão é inexata. O que nós temos é uma grande afinidade, porque se houvesse esta aproximação, a ponto de nós dependermos de uma outra, nós seríamos seres incompletos. É o que está na questão de número 299, na questão de número 300, na questão de número 301, em que esse tema vai ser então explorado à exaustão. Kardec vai buscar saber dos espíritos se esta ideia geral, ela se sustenta. E se nós voltarmos então ao espírito Lázaro,
Vamos, pois, compreender que é perfeitamente possível essa aproximação. Nós vamos encontrar, sim, uma pessoa com a qual nos afinizamos, mas para sair daquela trilogia avançando, sair da fase instintiva, e há muitos casamentos que se originam em razão apenas de uma atração instintiva, outras vezes na busca apenas de sensações. Mas não é esse o objetivo da estada do homem enquanto espírito reencarnado na Terra. Ele busca o sentimento, e o sentimento precisa crescer, amadurecer. Daí porque às vezes esses espíritos estão próximos, outras vezes não. Isto nos remete, meus amigos, ao livro Consolador. Numa das suas questões, aliás, uma das questões mais problemáticas, eu me lembro que quando passamos por ela no grupo de estudo do sábado, houve todo esse questionamento de volta, em que Emmanuel, a questão é a 233, e aí vem a sequência, 34, 35 até a 38, Emmanuel defende uma tese, que se nós juntarmos a ideia de Lázaro, fica facilmente compreensível. Todos se lembram do poema com que ele encerra o livro há 2000 anos. Aí alguém vai dizer, eu não me lembro. Ótimo, é uma maneira de você pegar e ler, tá? Eu nunca ouvi falar, mas quando eu disser aqui as palavras, você vai entender. Alma gêmea de minha alma, e por aí afora, em que ele se recorda apaixonadamente da sua Lívia, o espírito que, tendo conhecido a Jesus, deliberou segui-lo e provocou no senador Públio Lentulus uma revolta, uma inaceitação que o separou, a ponto de Lívia ter sido sacrificada numa arena para as feras, de maneira a agradar aqueles que compareciam ao circo. E Emmanuel, nesse amor que ele entende ser um amor que ultrapassa as existências, elabora a tese das almas afins. A Federação Espírita Brasileira, à época, o questionou acerca disto. E quem for ao livro Consolador, eu sugiro que primeiro leia a história dos dois, que vai acontecer e se repetir em outras obras, mas não conta a sequência agora, tá? Lê primeiro há 2000 anos. E ele, então, a Federação questiona, escuta, você está dizendo que existem metades eternas? Ele, não. Estou dizendo que existem almas gêmeas, almas que se buscam, que têm uma sintonia que as ajuda a crescer. E todas as demais questões que se apresentam em O Consolador conduzem-nos exatamente à defesa desta tese. Ele não está propondo nenhuma teoria, ele está dando uma tese, está se sujeitando ao questionamento. Os que vivemos na comunidade acadêmica, como professores universitários particularmente, sabemos o que é isso, o que é uma tese. É a sua maneira de ver um determinado assunto que você defende perante os seus pares. Vai convencê-los de que o seu raciocínio tem lógica, tem coerência. Se não tiver, você está reprovado. E Emmanuel apresenta exatamente esta tese de dois espíritos que, tendo que desenvolver o sentimento, num primeiro momento entre si, vão depois, aos poucos, estendendo-o para toda a humanidade. Alguém tem dúvida de que Emmanuel, enquanto espírito, já atingiu este patamar, por nos ter a todos como irmãos e nos legar obras de conhecimento profundo como Consolador?
nos dá na sua série, como fonte viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida, pão nosso, ceifa de luz, instruções claríssimas acerca do Evangelho. Tem a afinidade de um espírito, mas busca a afinidade de todos os demais. É este o progredir de que nos fala Lázaro. Então as questões do Livro dos Espíritos, todas elas nos remetem a isto. Kardec explora a exaustão esta ideia de que nós precisamos manter com as pessoas a mais profunda ligação, sem imaginar dependamos de alguém para que nos complete, porque somos seres completos. Diz a 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, que alguns espíritos se valem, nós vimos até na correspondência e na comunicação da clemência. A minha metade é um pobre diabo que está na Ásia. A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, separados, ambos seriam incompletos. Se dois espíritos na 300 se reunirem, perfeitamente simpáticos, se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Opa, como é que é isto? Há um momento, quando atingirmos o grau máximo de perfectibilidade, que estaremos unidos a todos os outros espíritos, no mesmo grau, nesta afinidade. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Essa é uma ótima técnica para então fugir de certos enroscos, né? Basta que a gente se eleve, busca na renúncia, eleve, e aí, aí deixa para lá. Dois espíritos simpáticos, 301, são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. E para não nos fazer esquecer o objetivo do que estão tratando, deixo esse recadinho: se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Na 303, meus amigos, quando nós vamos chegando ao ápice do estudo, ele faz a seguinte questão: poderão tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E a resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha o demais, e aí todos nos consorciaremos. Dá para entender que então a ideia de uma metade, de alguém que nos complete, ela é primitiva. Ela vem no sentido de nos inicializar nesse procedimento de conquistar um sentimento cada vez mais elevado em relação a todos. Eu gostaria de conduzir a nossa conversa para o final, evocando aqui uma história de Rubem Alves. Rubem Alves, vocês sabem, aquele psiquiatra, psicanalista, escritor de todos conhecido, tem obras muito interessantes na área da teologia, da filosofia, do cotidiano, da educação. E ele tem um conto que eu acredito que muitas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ter em mãos. Há até uma versão infantil, que seria bacana se os pais conseguissem, para que os filhos tivessem, com a Turma da Mônica. É bem interessante esta versão. É a história da pipa e da flor.
Alguém aqui já leu essa história? Se lembra dela? Da pipa e da flor? Não? A história é muito bonitinha, começa com um velho fazendo reflexões, né? O livro é todo ele ilustrado. Então há um velho fazendo reflexões e ele diz assim: fiquei triste vendo aquela pipa enroscada no galho da árvore. Rasgada, ela girava, que girava ao vento, como se quisesse escapulir, mas não adiantava. Você já viu aqueles bichinhos de asas, quando eles caem em teias de aranhas? Era daquele jeito. Tive dó, pois a pipa não foi feita para acabar assim. Pipa foi feita para voar. E é tão bom quando a gente as vê lá no alto. Eu sempre tive a vontade de ser uma pipa, bem leve, sem levar nas costas nada que pese. O que é pesado, deixa para baixo. Papel de seda, taquara fina que enverga, mas não quebra. Linha forte, um pouquinho de cola e pronto. Lá está a pipa, pronta para voar. E ele então nos conta a história de uma pipa. Uma pipa que alguém constrói e que coloca, ilustrando-a, como se fosse uma carinha, 2 olhos, uma boquinha, e solta essa pipa diariamente. A pipa, que cada vez tem a chance de voar mais alto, se apaixona pelo que vê, mas se apaixona particularmente por uma flor. E curiosamente o que a encanta na flor, está escrito na história, os olhos. Olha que interessante a mensagem do Rubem Alves. Pelos olhos. Os olhos a encantam. Não fala da formosura da flor, até fala, para dizer que haviam flores muito mais bonitas do que aquela. E um dia em que o vento era mais forte, ele se rompe das mãos, a pipa se rompe das mãos do dono, e quando vai cair, cai ao lado da flor. Começa a conversar com a flor, conta aquilo que via e diz para a flor: você não quer se ligar a mim? Você deixa? Claro que deixo. Vamos, se enrosque. E aí, enroscadinhos, pipa e flor, a pipa diz para a flor: mas eu não nasci para viver aqui, eu preciso voar. Me solte. Vamos, aprenda a me controlar. Vamos conviver. O que eu vir lá em cima, vou te contar aqui. E assim se sucede. A pipa aos poucos volta a voar e traz as notícias para a flor. Mas o problema é que a pipa passou a sentir inveja da vida. A flor passou a sentir inveja da vida da pipa. Porque ela lá fora e eu aqui. Porque eu aqui e ela com os outros conversando, sem poder se ligar comigo. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tacarelando entre si, e a flor sozinha, deixada de fora. E aí, diz a flor de si para consigo mesma: se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim, ficaria o tempo todo comigo. E a inveja juntou-se o ciúme. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Exigia explicações de tudo.
E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. E a flor foi aos poucos encurtando a linha. A pipa não podia voar mais. Voava só ali baixinho, no quintal. Essa era a distância máxima que a flor lhe permitia voar. E as outras pipas lá em cima. E sua boca foi ficando triste e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Essa história não terminou. Ela está acontecendo agora em muitos lugares, diz-nos Rubem Alves. E há 3 jeitos de escrever o seu fim. Primeiro, a pipa ficou triste e nunca mais voou. Segundo, a flor, na verdade, não era uma borboleta, não era uma flor, mas uma borboleta que havia sido enfeitiçada. Quebrou o feitiço e passou a voar junto com a pipa. Terceiro, a pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente que nos abraços da flor, porque os abraços de antes, os de agora, eram abraços que amarravam. E aí, num dia de grande ventania, rompeu e foi embora. Qual final vocês querem? É só olhar os relacionamentos que temos por aí. No limite, Rubem Alves nos fala acerca das uniões que começam nessa alegria e que acabam em situação muito desconfortável. As uniões das metades enunciadas e que metades não são, porque somos individualidades e a nossa perspectiva, o nosso objetivo é o de nos unirmos a todos. Nasceu, há uma explicação para isso? Claro, é só buscar aqui no texto que a gente encontra cada uma delas, né? Quando a gente vê naquela primeira narrativa de que a pipa fica e nunca mais voou, são várias uniões que existem por aí, mantidas às vezes por interesses outros ou por alegados compromissos. Precisamos que os nossos filhos cresçam, precisamos ver que eles se encaminhem, e o sujeito aos 50 anos dentro de casa já viu a tragédia, né? Até os 50 os pais precisam aguardar esta posição, esse posicionamento dos filhos. É uma coisa complicada. A segunda alternativa é a de que alguém passe a aceitar e na aceitação mútua rompam-se as amarras e ambos possam elevar-se, inclusive espiritualmente. A última alternativa é a mais buscada na sociedade dos nossos dias, que é o divórcio, o rompimento, em que as pessoas vão tentar, às vezes, encontrar outras flores e outras pipas. Mas, se nós não nos modificarmos na nossa maneira de encarar o próximo, de encarar o mundo, talvez só estejamos prorrogando o mesmo tipo de sensação. É a isto que as questões de hoje querem nos conduzir na minha leitura. Gostaria muito que todos refletissem, bastante mesmo, não na história da pipa, mas na mensagem de Lázaro, quando nos diz que o homem sai do instinto para a sensação. Da sensação deve buscar o sentimento. E este sentimento, de maneira alguma, é uma amarra. É um sentimento de crescer, de harmonizar-se e de buscar a felicidade cada vez mais.
Que os bons espíritos, para tanto, continuem a nos ajudar.